Olá! Hoje a gente vai mergulhar juntos nos conceitos fundamentais do Espiritismo. A ideia aqui é entender de um jeito bem claro e direto quais são as bases dessa doutrina que acaba unindo ciência, filosofia e moral, e que nos convida a uma profunda jornada de conhecimento. E essa frase do Allan Kardec, logo de cara, já nos dá a chave para tudo. Ela estabelece essa dupla natureza do Espiritismo. Veja bem, a proposta aqui não é apenas ter fé, mas sim observar, investigar e só a partir daí refletir sobre o que tudo isso significa para a nossa existência. Mas na prática, como é que funciona essa dupla natureza? Bem, por um lado, como ciência, o Espiritismo se dedica a observar, a entender as relações que se estabelecem entre o nosso mundo, o mundo corporal e o mundo dos espíritos. Já por outro lado, como filosofia, ele pega essas observações e analisa todas as consequências morais que vêm daí, nos convidando a uma profunda reforma íntima. Então, o ponto central é este. O foco do Espiritismo é buscar respostas para as grandes perguntas da humanidade, sabe? De onde a gente veio, para onde a gente vai, o que somos afinal. A doutrina busca desvendar isso tudo ao estudar a alma, a sua jornada e a sua interação constante com a vida material. A crença no invisível, na alma, é algo tão antigo quanto o próprio ser humano. No entanto, o Espiritismo, como doutrina codificada, organizada, ele tem um ponto de partida muito bem definido. Vamos ver agora como tudo isso começou, saindo da curiosidade dos salões para se tornar uma investigação séria e cheia de método. Imagina só, lá por meados do século XIX, um fenômeno tomou conta da Europa e da América, as chamadas mesas girantes. O que começou quase como uma brincadeira, um entretenimento nos salões, com objetos se movendo e até respondendo a perguntas, logo chamou a atenção de mentes mais sérias, que perceberam que ali tinha algo mais, algo que merecia ser investigado a fundo. E é aqui que entra a figura central de toda essa história. Hippolyte Léon Denisard Rival, um educador e cientista francês respeitadíssimo, membro de várias sociedades de estudiosos. Ele era cético no início, mas em vez de simplesmente negar os fenômenos, ele decidiu aplicar o que sabia fazer de melhor, um método rigoroso de observação para entender a causa daquilo. Foi ele quem mais tarde adotaria o pseudônimo de Allan Kardec. E a jornada foi rápida e muito intensa. Em 1855, Rivail começou sua investigação. E ele não se contentou com uma única fonte, não. Ele foi um verdadeiro cientista. Comparou milhares de comunicações que foram recebidas por diferentes médiuns em várias partes do mundo. O resultado desse trabalho monumental foi a publicação, no dia 18 de abril de 1857, de O Livro dos Espíritos, a pedra fundamental da doutrina espírita. Mas o Livro dos Espíritos foi só o começo. Aquele trabalho sistemático do Kardec, sempre em colaboração com os espíritos superiores, resultou numa série de obras que formam o que a gente conhece hoje como a codificação espírita. Vamos dar uma olhada em quais são esses livros essenciais? Cada um desses livros tem um papel específico. Eles se completam. O Livro dos Espíritos é o alicerce, onde estão os princípios filosóficos. O Livro dos Médiuns é quase um manual prático e científico da comunicação com o mundo espiritual. Já o Evangelho segundo o Espiritismo aprofunda a parte moral, olhando para os ensinamentos de Jesus. O Céu e o Inferno discute a justiça divina com exemplos práticos. E, por fim, a Gênese busca harmonizar a ciência, a filosofia e a religião. Juntos, eles formam um corpo de conhecimento muito coeso e profundo. Então, de toda essa codificação, a gente consegue extrair os princípios essenciais, as ideias-chave que sustentam toda a filosofia espírita. São como os pilares que nos permitem entender a vida, a morte e o nosso propósito no universo. Vamos mergulhar um pouco neles? O primeiro pilar, claro, é a existência de Deus, que é entendido como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Em seguida vem a imortalidade da alma, ou seja, a gente não se dissolve no nada. Sobrevivemos à morte do corpo e mantemos nossa individualidade. E o que são os espíritos? Simplesmente as almas das pessoas que já viveram, aqui na Terra ou em outros mundos, cada uma em seu estágio de evolução. E a partir daí, os outros pilares fazem todo sentido. A comunicabilidade, que é a possibilidade de um intercâmbio entre os dois mundos através da mediunidade. A reencarnação, um dos seus conceitos mais transformadores, que propõe que a gente passe por múltiplas resistências para continuar nosso aprendizado. E por fim, a pluralidade dos mundos habitados, que nos lembra que a vida pulsa por todo o universo, não só aqui. E sabe, a ideia da reencarnação é interessante porque ela oferece uma resposta cheia de lógica e consolo para as desigualdades que a gente vê no mundo.
Sob essa ótica, as diferenças de talento, de condição social, os desafios que cada um enfrenta, tudo isso deixa de ser visto como uma injustiça divina, passa a ser o reflexo dos diferentes estágios evolutivos de cada alma. Em vez de castigo, as dificuldades se tornam oportunidades de crescimento, as lições que cada um de nós precisa para evoluir nessa longa jornada. Quando a gente une todos esses princípios, Deus, imortalidade, reencarnação, surge uma pergunta central. Tá, mas para que serve todo esse conhecimento? Qual o objetivo final? A doutrina espírita aponta para uma conclusão muito clara e direta sobre isso. E a resposta está toda aqui, nesta máxima. Não basta saber, não basta crer. A verdadeira salvação, o verdadeiro progresso está na prática do amor ao próximo. Essa frase, que é a essência do ensinamento de Cristo, resume a consequência moral mais importante do Espiritismo. O nosso desenvolvimento acontece através da caridade, do bem que a gente faz uns aos outros. E assim, a gente termina com uma reflexão. Ao compreender que somos espíritos imortais, numa jornada contínua de aprendizado e que o amor é a lei maior de tudo, como essa perspectiva pode transformar a maneira como a gente encara os nossos desafios, as nossas relações e o nosso propósito de vida? A jornada do conhecimento é, acima de tudo, uma jornada para dentro.